Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa 8ª aula. A gente vai falar um pouquinho sobre o reino protoctista. Então, o reino protoctista, ele é composto pelas algas e pelos protozoários, tá? Ambos são eucariontes. As algas podem ser unicelulares, ter uma célula só, ou pluricelulares, que são aquelas algas maiores que parecem plantas, vamos pôr entre aspas. São seres autótrofos, ou seja, eles conseguem produzir o próprio alimento. Já os protozoários são eucariontes, são só unicelulares e são heterótrofos, eles precisam se alimentar do ambiente. Vamos lá começar pelos protozoários. Como eu já falei, eles são unicelulares, podem estar em colônias. Aqui a gente tem um exemplo, uma ameba. São eucariontes heterótrofos, podem ser de vida livre ou parasitas, ou seja, eles podem parasitar o corpo da gente. São encontrados em água doce, salgada e ambientes úmidos. Eles podem estabelecer relações benéficas, tipo, tem um protozoário que fica dentro do intestino dos cupins, ajudando eles a digerir a madeira. E pode ser dividido em 4 classes de acordo com a estrutura de locomoção. Vamos ver como que são esses protozoários e o jeito que eles se locomovem? A gente tem os que se locomovem por pseudópodes, que são o quê? São pés falsos. Então, ele pega o citoplasma dele, o próprio citoplasma, e vai projetando para frente. Um exemplo é a ameba, tá? Vai projetando para frente, então parece que ele está andando com pés, mas é só o citoplasma, tá? Tem os ciliados, que tem pequenos cílios ao longo das células, tá vendo aqui? E aí ele vai se locomovendo. A gente tem os flagelados, que se locomovem por flagelos. E a gente tem aqueles que não têm locomoção nenhuma, tá? Que são os esporozoários, tá? Então, eles não têm nada para se locomover. Características gerais aqui, eles têm núcleos e micronúcleos, tem essa faringe aqui, que é onde eles conseguem comer, tá? Aqui é uma saída como se fosse o cocô deles, tá? Para eliminar. E aqui alguns têm essa estrutura, o vacúolo, que faz o quê? Se eles estão num ambiente aquático, se eles não tivessem essa estrutura para expulsar a água de dentro deles, a água ia entrar até eles explodirem, tá? Então é para isso que serve o vacúolo pulsátil, para poder expulsar a água que entra. E aí eles ficarem sempre do mesmo tamanho, tá bom? Eles têm reprodução assexuada, pode ser por divisão binária, lembra? Uma ameba duplica o DNA e dá 2 amebas iguais. E eles podem fazer conjugação também, que é aquele que eles se juntam e trocam material genético, trocam informações, tá bom? Gente, os protozoários causam várias doenças na gente. Eu vou passar rapidinho só para a gente saber. Então, a gente pode pegar amebíase, que é de comer alimentos sem lavar as mãos, não ferver a água. Amebíase, aqui tá a ameba. E geralmente ela dá diarreia, fezes com sangue e lesões no intestino, tá? Giardíase, que é outro verme. Aqui a gente tem a giardia. Ela é um flagelado, né? Olha os flagelos dela aqui. Também, lesões intestinais. É da gente não lavar a mão para comer, tá? Ou beber água contaminada. Leishmaniose, ela dá lesões na pele. E ela é transmitida, a leishmania, por picada de mosquito, tá bom? E aí dá essas lesões na pele.
Doença de Chagas. Gente, a gente tem um mosquito que chama barbeiro. O que ele faz? Ele tem esse protozoário, o Trypanosoma, dentro do intestino dele. Aí, o que acontece? Hora que esse barbeiro pica a gente, ele faz cocô também. E aí, o que acontece? A gente coça. A hora que a gente coça, a gente leva os protozoários para dentro do nosso corpo. E esse protozoário vai ficar lá no coração. Então, o que acontece? A pessoa começa a crescer o coração dela, tá? Para a gente evitar isso, a gente evita o contato com o barbeiro. Para evitar o contato com o barbeiro, a gente tem que morar em lugares que não tem onde ele ficar escondido. Lugares que tem bastante doença de Chagas são casas que é feita de pau a pique, tá? Porque os barbeiros ficam ali dentro. Tem outras doenças que é a tricomoníase, que é esse protozoário aqui, ele é uma doença sexualmente transmissível, fica geralmente tricomonas vaginalis fica na vagina e ele vai causar um corrimento e um cheiro ruim, tá? Na vagina. Pra gente evitar usar roupas, dividir calcinha por mesma calcinha duas pessoas ou ter contato sexual com a pessoa contaminada, tá bom? Pessoal, ó, doenças causadas por protozoário, a gente vai ver só mais uma, tem mais, tá? E a gente tá vendo rapidinho, se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma, me chama no particular, tá? Então, a gente tem aqui mais uma, que é a malária, ela é transmitida pelo mosquito e causada pelo Plasmodium, que é um protozoário. Então, o que acontece? A saliva do mosquito está contaminada. Então, a hora que ele pica a gente, ele leva esse protozoário para dentro do nosso corpo. O protozoário fica lá dentro e invade o nosso fígado e as nossas células do sangue. E aí causa febre alta, calafrio, mal-estar. Para a gente evitar isso, evitar a picada de mosquitos contaminados, tá? Porque aí você vai se contaminar, outro mosquito vai morder você, ele vai se contaminar e assim a gente vai disseminar essa doença. Essa doença é muito comum na África, tá bom? Malária é bem comum na África. De protozoário, pessoal, é isso. A gente tem que saber que eles têm várias locomoções, que eles existem, né? Que tem de vida livre, então a gente tem a ameba lá da amebise, mas a gente tem amebas que ficam no ambiente livre, tá? Agora vamos ver um pouquinho das algas. Pessoal, ó, as algas. As algas são responsáveis pelo abastecimento de oxigênio nosso do mundo, tá? Elas que deveriam ser consideradas pulmões do mundo. A gente fala que tem vários livros que falavam, porque a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Gente, a floresta amazônica é super importante por causa do clima, por causa da evaporação da água, do ciclo de chuvas. Porém, todo o oxigênio que a floresta amazônica produz, ela consome para ela mesma. Então, ela não é responsável por um grande aporte de oxigênio. Quem é responsável? São as algas. Então, as algas, sim, são os pulmões do mundo. Tá? E aqui a gente tem uma floresta marinha embaixo do mar. A gente tem, as algas geralmente são autótrofos fotossintetizantes, certo? Eles são unicelulares e podem viver em colônias e podem ser pluricelulares também, tá? E eles, por que as algas não são plantas? Porque eles não têm um tecido organizado, não tem diferenciação em tecidos. Ela tem só um corpo, um monte de células junto que forma um talo, certo? Aqui a gente tem um exemplo. E depois, quando a gente vê a planta, a gente vai ver que isso é diferente, que a planta tem tecidos, tem células
organizadas diferentemente, tá? Por que é importante estudar as algas? Elas têm importância ecológica, que eu já falei, do oxigênio. Elas são a base da cadeia alimentar. Elas são grandes identificadoras. Lugares que a gente vê muitas algas ou poucas algas, a gente consegue ver desequilíbrio no ambiente. Elas se associam com outros organismos, formando líquens, recifes, e também a gente usa ela industrialmente. Vamos ver? Pessoal, a primeira associação que a gente vai estudar são as algas com fungos. Então, aqui ó, a gente tem os líquens. A gente já viu por aí, né? Quando vê assim na árvore, isso aqui é um líquen. O que acontece com os líquens? Eles ficam juntos de maneira simbiótica. O que é isso? Um ajuda o outro, eles conseguem sobreviver juntos. Então, as algas produzem o próprio alimento e dividem com os fungos esse alimento. E os fungos fazem o quê? As algas não são aquáticas, elas não vivem bem pertinho da água. Os fungos deixam o ambiente úmido para as algas sobreviverem. Então, os dois juntos conseguem sobreviver, tá? Eles são grandes bioindicadores. O que é isso? Lugares poluídos, lugares muito com o ambiente degradado, não tem líquens, certo? Então, você vê um ambiente com líquens, é um ambiente mais preservado. Recifes são, que a gente fala recifes de corais, que é onde tem os... Lembra que foi gravado o filme do Nemo, vamos pôr assim, né, gravado. Eles fizeram um recife de coral para fazer o filme do Nemo. O que é o recife? É a associação de algas e quinidários, tá? Os quinidários a gente vai ver mais para frente. Então, o que o recife tem? Uma grande biodiversidade de peixes, de seres vivos, esponjas, vários seres, tá? Então, ele abriga ali uma grande diversidade de seres vivos. Pessoal, onde que a gente encontra as algas? Em ambiente terrestre úmido e aquático. Elas podem ser fitoplâncton, que são microalgas flutuantes, ou fitobêntons, que são algas fixas no solo. Tanto faz uma ou outra, elas são a base da cadeia alimentar. Igual as plantas são a base da cadeia alimentar terrestre, as algas são a base da cadeia alimentar aquática. Então, aqui a gente tem uma cadeia alimentar, fitoplâncton é comido pelo zooplâncton. Zooplâncton são os animais, os seres vivos que ficam flutuando na água também, tá? Então, fitoplâncton são as algas que ficam flutuando na água. Zooplâncton são os animaizinhos microscópicos que ficam flutuando na água. O peixe come o zooplâncton, uma ave vem e come o peixe. Então, base da cadeia alimentar são as algas. E aí a gente vai ver diversos tipos. A gente tem as algas verdes, que tanto faz água doce ou salgada, elas têm muita clorofila para dar esse aspecto esverdeado. Olha esse aqui que bonitinha, chama Spirogyra. Os cloroplastos dela, a clorofila, é em formato de molinha, vamos pôr assim, tá? A gente tem as algas pardas, que tem clorofila também, mas tem outros pigmentos que deixa ela dessa cor, que é a fucoxantina, tá? Tem as algas vermelhas. As algas vermelhas a gente pega o agar. Agar é uma substância gelatinosa, tá? As algas vermelhas, além da clorofila, tem a ficobilina, que deixa elas dessa cor. As algas vermelhas a gente usa para fazer sushi e para o agar, tá?
Agar é essa substância gelatinosa que a gente usa em laboratório. Algas douradas ou diatomáceas. Gente, essa daqui, ela tem como se fosse um esqueleto duro, tá? De silício, que é bem usada em tintas, em alguns filtros. E ela é bem diferentona, ó. Olha que bonita que ela fica. Ela tem vários formatos, tá? Por causa desse esqueleto. Tem também algumas algas que são bioluminescentes. A gente chama eles de dinoflagelados. Ela tem clorofila, mas no escuro ela fica fluorescente. Então, em alguns lugares que tem bastante dela, à noite a gente consegue ver essa bioluminescência dela, tá? Quando tá escuro, a gente consegue enxergar. É bem bonito. Pessoal, lembra que eu falei que as algas são bioindicadores? Então, elas são bioindicadores por quê? Elas indicam se aquele ambiente está degradado ou não. Então, por exemplo, se eu tiver um mar, aqui vamos supor, aqui é o mar e a gente está tendo muitos nutrientes aqui. Ah, onde? Por que tem muitos nutrientes e minerais? Sei lá, eu joguei esgoto nesse mar. Então, eu estou com excesso de nutrientes. Aí, a gente tem uma proliferação dessas algas. Tem muito nutriente, as algas começam a se proliferar. E aí, conforme esse tipo de alga que se prolifera, elas liberam toxinas tóxicas. E aí vai fazendo muito estrago no ambiente, tá? Então, isso aqui, ó, quando a gente tem esse desequilíbrio das algas, a gente pode ver que está tendo alguma poluição ali, tá? Qualquer desequilíbrio que tiver, a gente vê muitas espécies, muita quantidade da mesma espécie, pode ver que está acontecendo alguma coisa naquele ambiente, tá? E a gente tem também as algas, a gente chama de euglenofícias, é aquela alga que deixa a nossa piscina verde, tá? Ela tem clorofila e ela se prolifera geralmente muito rápido nas nossas piscinas. Pessoal, para a aula de hoje a gente tem que entender o quê? Que o reino protoctista tem dois tipos de seres vivos. Os protozoários, que podem ser de vida livre ou não. Tem bastante protozoário que são maléficos para o nosso corpo, que causam doenças, algumas doenças graves, mas que têm de hábito livre também. E as algas, que elas são classificadas por cores, elas podem ser uni ou pluricelulares, podem ser microscópicas ou não. Ela tem uma diversidade enorme. E a importância dela, elas são tanto a base da cadeia alimentar, quanto elas produzem um grande aporte de oxigênio para o nosso planeta, tá bom? Acho que por hoje é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar no particular, tá bom? Conversar comigo. Uma ótima semana para vocês. Beijos!